Glória a Deus. Play by USB drive. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Kleber Lucas, CD, Profeta da Esperança, breve, mais um lançamento MK. Glória a Seja o Deus. teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Kleber Lucas, CD, Profeta da Esperança, breve, mais um lançamento MK. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Glória a Deus. Sua morte na cruz, carregando a minha dor. Aleluia. Você se expôs por mim. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Exclusiva. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu Now battery, please charge. amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar Aleluia. e me deu uma nova chance. Eu vou Now battery, please charge. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Play by USB drive. Glória a Deus. Nós louvamos Play a by Deus USB drive. por essa grande oportunidade que Deus nos concede, meus amados. Estamos aqui acabando de acertar. Play by USB drive. Já a gente entra aqui, vai ser uma bênção, né? Em nome de Jesus. Play Aleluia. by USB drive. Glórias a Deus. Play by USB drive. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor para todos os irmãos. É com muita alegria que nós nos colocamos nesse momento Play by USB diante drive. do nosso Deus para estarmos participando de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Está lá em Romanos capítulo 8. Semana passada nós meditamos também, Romanos 8 também, que dizia: nada nos separar do amor de Cristo. E hoje, continuando aqui em Romanos, Deus nos concede a palavra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao versículo de número 30, uma palavra muito profunda, irmãos, uma palavra muito especial, que vem falar conosco de uma maneira esclarecedora, de uma maneira muito gostosa, e Deus ele tem algo para realizar
através dessa palavra na minha vida, na sua vida, uma palavra de bênção, de esperança, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de amparo. Eu creio, irmãos, que Deus fará maravilhas no nosso meio, nesse dia, nesse momento. E esse assunto aqui que Deus tem colocado no meu coração, amados, em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele vem falar de 4 assuntos. Primeiro as primícias do Espírito Santo, e depois a esperança, a intercessão e no final a eleição, quer dizer, a salvação dos salvos, né, dos escolhidos. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão José Silva, irmão Lázaro Alves, Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe cada um dos irmãos que está entrando comigo aqui. Eu fico muito agradecido com os irmãos, por os irmãos estar participando aqui e estar recebendo também as bênçãos de Deus. Adalto, meu primo, Deus te abençoe grandemente. Deus fará maravilha nessa noite. Meus amados, nós começando aqui no versículo 18 de Romanos capítulo 8, vem falar para nós o seguinte: porque para mim, Paulo dizendo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus queridos, quando nós olhamos para esse versículo, a gente vê a certeza que Paulo tinha em estar escrevendo para os seus irmãos de Roma e dizer para os seus irmãos, naquela confiança, naquela inteireza de coração: eu tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus amados, nesta vida em que nós vivemos, passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações. Não é fácil, cada um tem o seu problema, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, as suas necessidades. E Deus, na sua misericórdia, meus amados, Ele vem nos encorajar a continuar nessa batalha. Por quê? Porque nós almejamos algo muito mais excelente, que as coisas desse mundo não pode comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Se nós, queridos, olharmos ali para Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 4, a gente vê que João, quando foi arrebatado, ele estava lá na ilha de Patmos para ser morto, para morrer por causa natural ali, isolaram João. Mas quando o povo isolou João naquela ilha lá, meus irmãos, ele não estava isolado do céu. E ali nós tivemos a revelação através de João do Apocalipse, as coisas que sobrevirão após o arrebatamento da igreja. E no versículo 21, meus irmãos, no versículo de número 1 ao versículo de número 4, a gente vê João escrevendo a visão que ele teve das coisas celestiais. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui em Apocalipse, a gente vê João dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, aleluia, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus
estará com eles e será o seu Deus. João, meus queridos, ele teve aquela visão maravilhosa quando ele estava ali isolado, exilado na ilha de Patmos. Então ele viu o novo céu e a nova terra. E João, quando ele contemplou, meus amados, aquela visão era tão linda, era tão maravilhosa, que ele comparou como uma noiva ao encontro do noivo. E nós vemos aqui que ele pôde dizer, olha, era tão linda a visão, que parecia uma noiva adereçada para o seu noivo, preparada para o seu noivo. Meus queridos, e João ele pôde dizer o seguinte, porque as primeiras coisas já passaram. Nós sabemos que na terra, meus amados, tudo vai passar, tudo é passageiro, tudo está, como Pedro disse, o céu e a terra que agora nós vemos, está preparado como tesouro para o fogo e a perdição dos homens ímpios. Nós sabemos que tudo isso aqui será queimado. Quando Deus, ele pega, ele destrói a humanidade, salvando unicamente Noé e a sua família com a água do dilúvio, a gente vê, meus amados, que Deus se arrepende de ter destruído a humanidade. E ele ali faz um pacto com Noé e diz, olha, eu não mais destruirei a terra com água. E agora Pedro vem lavrar a sentença para a terra de hoje. E ele diz, a terra que agora existe e o céu está reservado como tesouro para o fogo e a perdição dos homens ímpios. A gente fica pensando, meus amados, que tantas pessoas que são tão apegadas nas coisas terrenas e nós sabemos que tem um céu que nos aguarda. Jesus, ele disse, olha, eu vou preparar para vocês lugar, e se eu for, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A paz do Senhor, irmã Marta Cândida, Deus abençoe. Então, meus queridos, nós vemos aqui que Paulo, ele começou a dizer que a glória que nos está revelada não pode ser comparada com a vida que nós temos aqui na terra, porque o que está preparado para a igreja, para os salvos, é algo tão excelente, tão maravilhoso, tão profundo, meus queridos, que João, ele pôde dizer, olha, a cidade é tão linda, é como uma noiva preparada para o noivo. Glórias a Deus. E nós vemos aqui que no versículo 4 ele diz, olha, Deus limpará de vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo vai passar, teu sofrimento, o teu choro, a tua angústia, a tua dor, vai passar, meus amados. Tudo isso tem um fim. Ainda que somos sucumbidos pela morte, quando nós acordarmos na eternidade, meus queridos irmãos, nós estaremos, aleluia, com as nossas lágrimas enxutas. Glórias a Deus. Ali não haverá mais clamor, nem pranto, nem dor, porque tudo vai passar. E Paulo, ele começou a dizer aqui no versículo 18, olha, vale a pena nós lutarmos, porque nada compara com a glória que nos está reservada, que nos está preparada. Glória a Deus. Então esse capítulo de número 8 aqui, de Romanos, é de uma profundidade tão grande, de uma profundidade tão intensa, que a gente vê, parece que a gente observa Paulo tendo uma revelação de Deus de uma maneira tão clara, de uma maneira tão nítida, e nos dá um ensinamento tão profundo como esse. Versículo 19, ele pôde dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Na Bíblia de tradução popular, meus amados, fala o seguinte, toda a criação
para que você entenda o versículo 19, fala o seguinte: toda a criação espera com paciência e esperança por aquele dia futuro, quando Deus ressuscitará seus filhos. Aleluia! Então, meus queridos, toda a criação que nós vemos na terra, tudo que os nossos olhos contemplam, tudo que o nosso ouvido ouve, nós sabemos, meus amados, que aguarda, aleluia, um futuro onde os salvos serão ressuscitados, os filhos de Deus serão ressuscitados e todo sofrimento na terra vai ter um fim. É o que está dizendo no versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criatura, a criação na terra espera, aleluia, com paciência e esperança por aquele dia futuro, quando Deus ressuscitará os seus filhos. Que dia futuro que é esse, meus amados? Nós entendemos que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Não resta mais nada para a igreja ser arrebatada. Não falta mais nada, meus queridos irmãos. Só falta o toque das trombetas. Tudo já cumpriu, todas as profecias foram cumpridas. Não tem mais nada para esperarmos, a não ser o que? O arrebatamento. E se nós olharmos ali para Hebreus, meus irmãos, capítulo 11, versículo 40, nos fala o seguinte: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando nós olhamos para Hebreus 11, não sei se todos os irmãos sabem, é a galeria dos heróis da fé, e nós vemos ali que mostra quem? Moisés, mostra Paulo, mostra Abraão, mostra Isaac, mostra Jacó, mostra aqueles patriarcas. Todos eles lutaram em prol do que? Irmã Cris, Deus abençoe, irmã Cris, nossa vizinha aqui. Todos eles lutaram por uma recompensa, por uma salvação. Meus irmãos, mas nenhum deles ainda alcançaram a promessa. Por quê? Hebreus 11 vem nos esclarecer da seguinte maneira, meus irmãos. Presta atenção na palavra: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles quem? Aqueles que estão registrados na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, não só eles, mas todos aqueles que lutaram e lutam até hoje para alcançar a salvação, eles não foram aperfeiçoados. Na sua morte, o que aconteceu? Na sua morte, o seu espírito subiu até o terceiro céu, mas o seu corpo está inerte na terra. Está aguardando o que? O arrebatamento da igreja, para que seus corpos sejam transformados e eles recebam um novo corpo, um corpo de glória, e sobe para as mansões celestiais. Pai do Senhor, irmão Eronildo, Deus abençoe. Monte Belo, aleluia, Deus abençoe grandemente. Meus amados, então, nada foi aperfeiçoado ainda. Todos que morreram antes de nós estão aguardando o arrebatamento da igreja para alcançar a estrutura, para alcançar o corpo espiritual, um corpo incorruptível, incontaminável, aquele que nunca morre, aquele que não sente dor, não sente fome, aquele que terá a estrutura para morar nos céus, juntamente com os anjos e com o nosso Deus. Aleluia! Então eles estão aguardando o arrebatamento da igreja. Como eu, meu amado, estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu creio que você também está aguardando o arrebatamento da igreja. Nós almejamos esse dia tão glorioso que Cristo nos
prometeu que um dia viria nos buscar. Aleluia, glórias a Deus. E se nós olharmos, meu querido irmão, lá para o versículo 20, vem nos falar da seguinte maneira: porque a criação, que também a mesma criatura, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Que simboliza isso, irmão? Simboliza o pecado, a morte e corrupção, gerado onde? No Éden, depois da queda de Adão e Eva. Quando Paulo escreve aqui no versículo 20 que porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quando, meus queridos, Adão e Eva pecam, o que acontece? Quando eles pecaram, o pecado gerou a morte. Teve o rompimento da aliança de Noé, de Adão com Deus, de Eva com Deus. E quando eles pecam, acontece esse rompimento, meus amados. E ali vem acontecer da seguinte maneira: toda raça humana que descendeu de Adão e de Eva, ela veio sendo gerada em pecado. Ela veio sendo concebida em pecado. A criação, ela multiplicou tanto que chegou ao ponto que Deus arrependeu de ter feito um homem. Deus, o que ele faz? Ele pega, constrói a arca, para que o homem, através da arca, fosse salvo. E nós vemos que Noé entra com a sua família, e logo que Noé sai da arca, planta uma vinha, começa o pecado novamente. Começa tudo igual, tudo da mesma maneira, irmãos. E ali vem Deus fazendo alianças com o povo, e todas as alianças são quebradas, porque a aliança era feita com o homem. Mas Jesus veio, glória a Deus, veio fazendo o sacrifício perfeito, uma vez morrendo, glória a Deus, pelo seu pecado, estabelecendo a graça. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos que estão me dando a paz. Meus amados, Deus, ele fez uma obra tão extraordinária que o pecado gerado no Éden, ele vem agora, aleluia, sendo sanado pela graça. Graças a Deus por isso. Versículo 21, meus queridos irmãos, vem nos falar o seguinte. Agora nós vamos falar do quê? Da esperança, que nos fala o seguinte: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, a criatura que estava presa no pecado, que estava vinculada ao pecado, nós entendemos, meus queridos irmãos, que ela foi libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós nos decidimos para Jesus, o que acontece? Nós somos libertos. Hoje o cristão, ele tem liberdade. Glória a Deus. Ele tem alegria em servir a Deus, porque ele foi liberto através do que? Da nova aliança, da aliança perfeita, do sacrifício perfeito. Cristo vem na nossa vida fazer uma obra única de salvação, para o resgate de milhões e milhões e milhões de almas. João, ele pôde contemplar lá no Apocalipse, quando ele olhou e ele pôde perguntar para o anjo: quem são esses de branco vestidos? Aí o anjo responde para João: esses são os que lavaram
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E João, meus amados, ele olhou e ele falou, olha, é como a areia na praia do mar. Impossível de contar. Eu estava lá. Glória a Deus. Você estava lá. Naquela visão de João. Nós fomos contados. E nós vamos chegar lá, meus amados. Vestido de branco, que simboliza perdão dos nossos pecados. Graças a Deus. Com uma palma na nossa mão, simboliza, meus queridos, comunhão com o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Como é gostoso a gente ver, meus amados, que Deus ele trabalha em prol de nós que iremos herdar a vida eterna. Graças a Deus. E em concordância aqui com o versículo 21, nos fala o seguinte, em Hebreus 8 também, versículo 12, fala, eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações, eu não me lembrarei jamais. Meus irmãos, Deus, ele é tão misericordioso, que Cristo, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e os nossos pecados ele levou sobre si. E agora, Hebreus, o escritor de Hebreus vem falar que Deus ele vai ser misericordioso para com as nossas iniquidades e de nossos pecados e de nossas prevaricações, ele não vai ter mais lembrança. Meus queridos, imagina de onde Deus nos tirou, a obra de salvação que Deus fez na nossa vida, o perdão dos nossos pecados que não tinha como nós pagarmos, mas Cristo, ele vem falar para nós nessa noite, que dos nossos pecados e de nossas prevaricações, ele não se lembra jamais. Graças a Deus. O versículo 22, meus amados, vem falar para nós o seguinte, porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Meus queridos, como nós vamos entender esse versículo? Todas as coisas da natureza que têm vida, meus amados, como animais, como plantas, sofrem por quê? Pelas doenças e pela morte. Porque o pecado gerado no Éden veio a doença, veio a morte, como eu acabei de dizer. E ali, a criação, meus amados, ela geme. Por quê? E está com dores de parto até hoje. Porque o pecado causou sofrimento. Quando Adão ele peca, qual foi a sentença? Primeira sentença. A comunhão foi cortada. A segunda sentença. Ele foi tirado do Éden. Terceira sentença. Olha, você vai ter que lavrar a terra e do teu suor você comerá do trabalho da terra. E para a mulher, a sentença, com dores você terá filhos. Meus amados, daí veio o que? O sofrimento da humanidade. Todo mundo está gemendo, até a criação geme, meus irmãos. Até a criação geme. Tudo geme. Você vê um animal está sofrendo. Nos dias em que nós estamos vivendo, dia de seca, é sofrimento, não tem alimento. Os animais passam fome. Assim também, meus queridos, é a humanidade que está gemendo pelas enfermidades. Hoje nós estamos aí nessa pandemia, meus queridos. O povo está gemendo, o povo está sofrendo, o povo está com dor. Então esse versículo vem cumprir, porque sabemos que toda a criação geme. E juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto por quê? Porque está perto da igreja ser arrebatada, meus queridos. Aleluia. Se nós olharmos ali, meus irmãos, para Apocalipse, capítulo 21, versículo 44, nos fala: e Deus limpará de vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
Então tudo vai passar, meu amado. Tudo vai ter um fim. Nós precisamos, meus queridos irmãos, estar firme na presença do Senhor. Nós precisamos, meus amados, perseverar, porque não é fácil, as lutas são difíceis, as lutas nos causa angústia, nos causa dor, nos causa sofrimento, mas na nossa perseverança em servir ao Senhor, nós vamos ter a vitória da salvação de nossas vidas. Aleluia. No versículo 23, meus amados, vem falar para nós o seguinte: e não somente ela, quer dizer, a criatura, mas nós mesmos, que temos o que? As primícias do Espírito, também gememos e em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus queridos irmãos, as primícias do Espírito a igreja tem. Quando Cristo estava aqui fazendo a sua obra de redenção aqui na terra, estabelecendo a graça, quando ele estava próximo para ser elevado ao céu, após a sua morte, ele pôde dizer, os apóstolos, ele conversando com os discípulos, e os discípulos tristes, porque Jesus falando que ia partir, e Jesus dizendo para eles, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, a primícia do Espírito foi concedida para a igreja. Deus concedeu ao seu povo a primícia do Espírito Santo. Antes de Jesus vir estabelecer a graça, meus amados, o Espírito Santo tinha uma ação esporádica na vida de reis, na vida de profeta, na vida dos patriarcas, na vida dos teus servos. Agora, quando Cristo estabelece a graça, entrega o seu Espírito ali na cruz, o que acontece, meus amados? Ele concede à igreja a primícia do Espírito. Hoje nós temos uma ação 24 horas por dia na vida do cristão, do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que intercede por nós, para que nós alcancemos a salvação. É ele que trabalha em prol da igreja. Mas mesmo, meus amados, tendo a primícia do Espírito, nós gememos, porque sabemos que na vida tudo é passageiro, tudo vai ficar, nada é permanente, mas nós gememos de desejo, aleluia, de sermos salvos, de termos um encontro com o nosso Deus, aleluia, de que todas essas coisas passem e a igreja triunfa com Cristo. Glória a Deus. E eu espero esse dia que está muito perto, meus amados. Nós somos a igreja do arrebatamento. Paulo, quando ele escreveu a igreja de Tessalônica, parecia que Paulo almejava ser arrebatado naqueles dias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 e 18 fala: porque nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus amados, quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, parecia que Paulo já estava vendo o arrebatamento, e já passou, meus queridos irmãos, mais de 2000 anos. Agora tudo já cumpriu. O arrebatamento não aconteceu no dia de Paulo, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que não cai nem um tio, nem uma vírgula, sem que a palavra de Deus seja cumprida. Então agora tudo já cumpriu, meus amados. Tudo já cumpriu, todas as profecias já se cumpriram. O que falta agora, meus queridos irmãos? Só falta o arrebatamento da igreja. Aleluia, é o que está dizendo aqui no versículo 23. E não somente a criatura, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos
em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu vou ser adotado por Deus. Você vai ser adotado por Deus para uma vida eterna, para uma vida de bênção, para uma vida de alegria, onde não haverá mais clamor, nem pranto, nem choro, nem dor, como nós já lemos aqui. Dê glória a Deus por isso, porque você foi um salvo, você foi uma salva, Jesus te salvou, Jesus te escolheu, Jesus perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, e quando as trombetas tocar, meus queridos irmãos, nós vamos escutar o toque da trombeta e vamos subir juntamente com aqueles que estão aguardando a redenção, aleluia, a saber, o arrebatamento da igreja, junto conosco, irmãos, que vamos subir para a glória celestial, aleluia, glórias a Deus. No versículo, meus amados, 24, vou correr um pouquinho aqui para a gente não ficar muito extenso, vem falar para nós o seguinte, meus amados: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Meus amados, nós esperamos o quê? A salvação de nossas almas. Nós almejamos. A minha mente, meus amados, não consegue entender como vai ser isso, a não ser o que nos é revelado na palavra, que as trombetas vai tocar e nós vamos ser arrebatados. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, meus queridos, que na esperança nós vamos ser salvos. Eu espero a salvação da minha alma, e quando eu for salvo, porque hoje, meus amados, muitas pessoas costumam dizer, eu sou salvo. Não é muito certo a gente falar isso, porque nós temos a convicção de que se Jesus vier, nós vamos ser salvos, mas a salvação mesmo, meus amados, é só quando nós chegarmos naquele dia, no arrebatamento da igreja. Se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, estivermos na presença do Senhor, estivermos alinhados com a palavra de Deus, aí sim nós vamos ser salvos. Então a nossa salvação não é no começo, não é no meio, mas sim no final. Aleluia. É o que está dizendo o versículo 24. Porque em esperança nós somos salvos. Eu tenho a esperança, e eu creio que você também tem a esperança de ser salvo, aleluia. E nós não vemos a esperança, a salvação de nossa alma, mas nós temos fé. É como Hebreus 11, um versículo muito conhecido, né? 11:11, que nos diz: ora, a fé é o firmamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu espero ser salvo, não estou vendo a minha salvação, mas eu tenho fé que eu vou receber. Isto é uma esperança, aleluia. Dê glória a Deus, meus amados, porque Deus, Ele nos prometeu a salvação de nossa alma. Glória a Deus. Versículo 25, meus amados, ele vem falar para nós o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, Deus nos dá essa paciência, nos dá essa certeza de salvação, essa certeza de vida eterna, e é por isso que nós lutamos, como Paulo lutou, até o final, e pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, imagine Estevão quando estava sendo apedrejado, irmãos, o povo recebendo pedrada de um lado, de outro, estava sendo martirizado, e naquele sofrimento, naquela angústia, ele ainda pôde dizer: ó Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E de repente ele olha, vê o céu aberto e Jesus assentado à direita de Deus. Que visão maravilhosa, irmãos! Com todo o sofrimento, com toda a angústia, com toda a dor, ele pôde contemplar Cristo de braço aberto esperando ele.
o Senhor Jesus, meus amados, está nos esperando. Glórias a Deus. Versículo 26, meus amados, vem falar para nós o seguinte: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados, quando nós olhamos para esse versículo aqui, a gente vê, meus queridos irmãos, que Cristo, quando ele foi e enviou o seu Espírito Santo para trabalhar em prol da igreja, nós recebemos o que? A terceira pessoa da Trindade. Ela está entronizada no meu ser, ela está entronizada na tua vida. E o Espírito Santo de Deus, meus amados, ele vem de uma maneira nos ajudar nas nossas fraquezas, como está dizendo o versículo 23, porque nós não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por minha vida, ele intercede por tua vida, ele trabalha a nosso favor, a todo instante, a todo momento. Os nossos olhos carnais, meus irmãos, não podem contemplar a ação do Espírito Santo, mas o próprio Jesus disse lá no último versículo do Evangelho de São Mateus: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando ele fala eis que estarei convosco todos os dias, porque a terceira pessoa da Trindade está conosco, entronizada no centro da igreja, trabalhando em prol da tua salvação. Aleluia! Deus, meus amados, quando nós decidimos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a tomar conta de nós, passa a dirigir os nossos passos, passa a nos abençoar, passa a nos proteger, a nos guardar, aleluia, e a garantir a salvação das nossas almas. Porque com as nossas poucas forças, meus amados, jamais a gente venceria, mas com a ajuda de Deus, nós somos mais do que vencedores. Se a gente olhar, meus irmãos, lá para São João 14, versículo 16, que fala o próprio Jesus dizendo, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus rogou a Deus, e Ele deu-nos o Consolador, deu-nos o Espírito Santo, para trabalhar em prol da minha e da sua vida, da minha família e da tua família, aleluia, da minha salvação e da tua salvação. Dê glória a Deus por isso, porque foi um trabalhar de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus naquela conferência nos céus, fazendo aquele ajuntamento lá, e com certeza conversando com os anjos, conversando com Cristo, com o Espírito Santo, e falou, e agora eu não posso deixar o meu povo vencer essa batalha sozinho. Cristo já tinha dado a sua vida por nós, Deus já tinha entregado o seu Filho por nós, e agora o Espírito Santo se dispõe a estar trabalhando para o meu e para a tua salvação. São João 16, versículo 7 fala o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos não convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Então, o Espírito Santo de Deus, essa unção gostosa que você recebe, minha irmã, que você recebe, meu irmão, aleluia, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, concedido por Deus ao favor da minha e da tua alma, aleluia. É motivo de nós glorificarmos a Deus, porque Deus, ele trabalha em prol daquele que há de herdar a vida eterna, aleluia.
O versículo 27, meus amados, vem nos falar o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus. Então Deus, meus amados, é quem examina os corações, e o Espírito Santo intercede por nós em harmonia com a própria vontade divina. É vontade de Deus que o Espírito Santo trabalha ao meu e trabalha para o seu favor. Aleluia! Todo instante, meus amados, todo momento, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na minha e na tua vida. Glórias a Deus. A terceira pessoa da Trindade está conosco todo o tempo, todo momento, todo instante. Dê glória a Deus por isso, meu amado, porque você é ajudado por Deus, você é auxiliado por Deus para uma salvação já prestes a se revelar no último tempo. Graças a Deus. Versículo 28, meus amados irmãos, vem falar para nós o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece, meus amados, na nossa vida, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, meus amados, nós traçamos um plano na nossa vida, traçamos uma meta no dia, traçamos os nossos propósitos, fazemos os nossos planos, temos as nossas metas, mas nem tudo dá certo, porque nem tudo é permissão de Deus, porque Deus nos direciona para um caminho que muito mais excelente que Ele tem preparado para nós. E como diz lá em Isaías 55, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os seus caminhos são muito mais excelentes. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque Deus nos abençoa, aleluia, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito especial. Aleluia. E se nós olharmos ali, meus queridos, para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 22, vem falar para nós o seguinte: das tribulações que passamos, das lutas que passamos, que diz: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É que eu disse para os irmãos agora mesmo, meus amados, nós temos a convicção da nossa salvação, mas a nossa salvação é o que está dizendo aqui no Evangelho de São Mateus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a nossa salvação, meu amado, está no final. Lute, meu irmão, lute, minha irmã, ainda que venha a luta, ainda que venha a angústia, venha a dor, venha a choro, venha a tribulação, venha presídio, venha guerra, venha o que vier na nossa vida, meus amados, não vamos desistir nunca. Aleluia, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Eu quero perseverar, apesar das lutas, da dificuldade, da dor, da angústia. Eu quero perseverar, eu quero lutar, eu quero me esforçar para alcançar a salvação da minha alma. E quero ver você lá, minha irmã, quero ver você lá, meu irmão. Aleluia, nós vamos encontrar lá. Aleluia, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos alegrar pela salvação que Cristo prometeu para nós e está muito perto de acontecer. Então continue a lutar, continue a se esforçar. A nossa salvação, ela está muito mais perto do que quando aceitamos Cristo pela fé. Aleluia, glórias a Deus. Lá em Apocalipse mesmo fala, as cartas às igrejas da Ásia, no final de quase todas as cartas, a gente vê, e o que
E o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então, meus amados, essa promessa está para a igreja, para mim, para você. Vamos continuar a lutar, meus irmãos. Vamos perseverar nessa batalha, nessa luta, nessa guerra. A nossa vitória está garantida. É Cristo quem prometeu para a igreja a vitória do seu povo, porque nós somos comprados com o sangue de Cristo, e esse sangue nos garante a vitória. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Dê glória a Deus por isso, minha irmã. Você é eleito para ser um cidadão do céu, para ser uma cidadã do céu. Aleluia. Glória a Deus. Como é gostoso, irmãos, a gente ver a profundidade da palavra de Romanos 8. Que palavra profunda, que palavra maravilhosa. Vem fazer conosco o seguinte: mostrar as premissas do Espírito, a esperança, a intercessão, e também nos eleger para a salvação. Que coisa maravilhosa. Versículo 29 fala. O versículo 29, meus amados, às vezes ele não é muito bem interpretado, que vem falar para nós o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Meus amados, se nós olharmos aqui para São João 15,16, fala: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Então, quando nós falamos que aceitamos Jesus, Jesus já tinha nos aceitado há muito tempo. Aleluia. Já tinha nos elegido para sermos salvos. E agora, quando fala aqui na parte A do versículo, que os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, dá a entender que o que é salvo já é salvo, e o que é condenado já é condenado. Mas não é bem assim, meus amados, porque Deus, ele é constituído de três excelências. O que é? Onisciência, onipotência e onipresença. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Quando, meus amados, nossos pais nos uniram, Cristo já sabia que nossos pais já iam nos unir, porque ele é onisciente. Antes de nossos pais se conhecerem, Cristo já sabia que eu haveria através de meu pai e através da minha mãe. Antes que eu vivesse nesse mundo o tempo que eu vivi, e depois eu tive um encontro com Cristo aos meus 25 anos de idade, ele já sabia que eu ia ter um encontro com ele. Aleluia. Meus amados, não é que estamos predestinados para a salvação, mas a onisciência de Deus é algo que o ser humano não pode compreender. É algo que o ser humano não tem entendimento, porque isso aí é revelado onde? Em Deus. É revelado em Cristo. É revelado, aleluia, quando somente a Trindade tem esse entendimento da onisciência. Glórias a Deus. Então, meus amados, de acordo com esse versículo 29, a gente entende que Deus ele predestinou, mas não que ele estamos predestinados, mas sim, meus amados, que pela sua onisciência ele sabia que haveríamos de ter um encontro com ele. E desde o princípio, Deus já sabia que iríamos ser semelhante ao seu Filho. Aleluia. O primogênito. Porque Cristo ele veio
fazendo-se homem, vivendo em forma de homem, ressuscitando, morrendo, ressuscitando, fazendo a primícia, mostrando que para a igreja também a porta ficou aberta para o arrebatamento. Ele foi a primícia e nós vamos atrás, aleluia, chegar no mesmo céu que ele foi, receber o mesmo abraço que ele recebeu de Deus, estar no mesmo lugar que ele está, aleluia. Nós estamos já prestes a trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou até chegar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Se a gente olhar, irmãos, para Apocalipse 3:20, fala o seguinte, que vemos ali o que? A porta da salvação ela continua aberta. Assim como, meus amados, Cristo ele tem a onisciência de que eu seria um salvo, você também. Ele continua com a porta aberta, dizendo para nós: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, nós somos escolhidos por Deus nesse mundo, nós somos comprados com o seu sangue, nós somos perdoados nossos pecados, justificados. É agora pela ação do Espírito Santo de Deus, ele trabalha, meus amados, em prol da minha e em prol da sua salvação. Aleluia! E creia com toda certeza, meu amado, que Cristo continua batendo na porta dos corações. E a Bíblia fala: e quanto esse evangelho do reino for pregado a toda criatura e não completar o número dos salvos, a trombeta não vai soar. Tem muitos que ainda hão de se salvar. E Cristo continua batendo na porta do coração de muitas vidas, para que muitos tenham encontro com Ele. Aleluia! E Ele continua insistindo, assim como insistiu comigo. Quantos anos nesse mundo? Mas Cristo, pela sua infinita misericórdia, meus amados, Ele insistiu, Ele trabalhou na minha vida, e hoje eu estou aqui falando do amor dEle, falando que Ele salva, cura, liberta, transforma, prepara o homem para ser salvo e para ser um cidadão do céu. Glória a Deus. Versículo 30, para nós já irmos concluindo, meus amados, fala o seguinte: e aos que predestinou, também chamou. Você foi chamado, aleluia. E aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então aqui nós vemos o trabalhar de Deus: chamado, justificado e glorificado. Nós somos chamados nesse mundo, nós somos justificados no nosso pecado, fomos perdoados, e agora falta o que? A glorificação, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Eu vou estar nesse arrebatamento, você vai estar. Tenha certeza que o Espírito Santo trabalha ao favor da nossa vida espiritual. Ele vai nos arrebatar, vai nos tirar desse mundo. Glória a Deus. Quando, meus amados, para você ter ideia como que é isso, quando os sacerdotes, uma pessoa pecava e era trazida diante do sacerdote, o que acontecia? O sacerdote era homem, como eu, como você, mas ele tinha uma revelação de Deus, se a pessoa estava com pecado ou não. Então ele tinha ali o seu ornamento da sua vestimenta, e um dos ornamentos qual que era? Era o peitoral. Dentro do peitoral, do lado esquerdo, era colocado duas pedras, uma pedra branca e uma pedra preta. Quando a pessoa chegava diante do sacerdote, o sacerdote enfiava a mão dentro do peitoral. Se tirasse a pedra branca, aquela pessoa não tinha pecado. Se tirasse a pedra preta, aquela pessoa tinha pecado. Ali a pessoa era disciplinada, era julgada, porque saiu a pedra preta.
Meus amados, se a gente olhar aqui para Êxodo 28:30, fala o seguinte: e também porás o peitoral do juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Então, na época da lei, meus amados, era feito dessa maneira. Agora, se a gente olha aqui para Apocalipse, uma revelação muito linda, muito profunda, meus amados, que fala conosco aqui em Apocalipse 2, versículo 17, vem falar para nós o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, irmãos, a gente olhando para o Velho Testamento, o Urim, o Tumim, a pedra branca e a pedra preta, julgamento e condenação. Agora Apocalipse, Cristo agora, depois que ele estabelece a graça, arrebata a igreja chega nas mansões celestiais. Cristo vai chegar e entregar para mim e para você uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Como que nós vamos explicar isso aí, meus irmãos? Pedra branca simboliza: os teus pecados foi perdoado. Nosso novo nome simboliza, meus amados, o passado de pecado, ele foi perdoado, ele foi esquecido, foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia! Se nós olharmos para a Bíblia, várias pessoas, meus queridos irmãos, receberam um novo nome. Se a gente olhar para Abrão, ele se tornou o que? Abraão. Se a gente olhar para Sarai, ela se tornou Sara. Se olhar para Jacó, ele foi transformado em quem? Em Israel. Se a gente olhar para Saulo, foi transformado em Paulo. Por que isso, essa mudança de nome, meus amados? Porque apagou o velho homem, apagou a lembrança do passado, ficou tudo no esquecimento. Quando nós chegarmos no céu, meus queridos irmãos, nós vamos receber essa pedrinha branca, quer dizer, você foi justificado. Eu perdoei os teus pecados, as tuas faltas. Você agora recebe um novo nome, eu estou apagando o teu passado e escrevendo uma nova história na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma nova história para ser escrita nos céus. Você também, meu amado irmão, minha irmã, tem uma nova história, aleluia, para ser escrita nos céus. E essa história, meus amados, ela é eterna, ela nunca mais terá fim. Glórias a Deus. Dê glória a Deus pela tua vida, dê glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela salvação que Cristo proporcionou a nós. Dê glória a Deus, aleluia, por você ter conhecimento desse evangelho, desta palavra. Dê glória a Deus, porque está muito próximo da igreja ser arrebatada e eu e você vamos subir e encontrar nas nações celestiais. Amém? Glória a Deus. Uma palavra muito gostosa, meus amados, aqui em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 30, que fala do trabalhar de Deus, das primícias do Espírito Santo. Vem falar, meus amados, também da esperança, da intercessão de Deus a nosso favor e também da nossa eleição, quer dizer, a nossa salvação. Então nós estamos garantidos. A igreja ela foi comprada, foi lavada, foi remida e agora estamos com uma porta aberta diante de nós para todo aquele que permanecer, para aquele que for fiel, para aquele que perseverar até o fim. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês grandemente. Eu agradeço por cada irmão, por cada irmã
que esteve comigo. Deus abençoa o Alessandro, Deus abençoa minha filha Cíntia, Montoninho, Deus abençoa Montoninho, Moronildo. Tem vários irmãos aí que eu estou vendo aqui, né, irmã Marta, vários irmãos, né, irmã Fabiana, Deus abençoa ricamente cada um. E que essa palavra, irmãos, seja de consolo espiritual para a tua vida. Ainda que você passe lute, ainda que você passe angústia, tribulação, ainda que você passe dor, saiba, glória a Deus, que você tem as premissas do Espírito Santo. E você pode ter esperança que o Espírito Santo intercede por você e que você é eleito para ser um cidadão dos céus. Amém? Deus abençoe Daniel lá de Varginha também. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E tenha essa certeza, meus amados, que Deus é na nossa vida para nos fazer vencedor. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo já está tocando no meu coração para me trazer uma outra mensagem semana que vem, né? Depois eu falo para os irmãos a mensagem, né? Deus vai nos abençoar e vai nos conceder uma palavra de bênção para a semana que vem também, tá bom? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E agora a gente vai salvar e os irmãos podem acompanhar também depois lá no Facebook. Eu vou colocar nos grupos, né? Vocês podem estar acompanhando também, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.